Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana, né? Primeiro final de semana aí, sábado e domingo, tivemos jogos completos da maioria das equipes, na verdade, né? Não tivemos o jogo entre Botafogo e Vasco por conta da excursão que o Vasco tá fazendo lá nos Estados Unidos. Então, a equipe jogou contra o Miami, né? Então não teve esse jogo contra o Botafogo. Esse jogo foi reagendado para fevereiro, mas a gente já teve alguns jogos, alguns outros campeonatos estreando. Tivemos a estreia do Campeonato Mato Grossense, a estreia do Mineiro, né, o Campeonato Mineiro, finalmente, com as três principais equipes do futebol mineiro estreando e jogando. Enfim, vamos conversar aqui, vamos trocar uma ideia. Antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, ajudar esse vídeo aí, a palavra do Na Rede com Todaro passar aí para todo mundo ficar por dentro das notícias, das análises, do seu clube do coração, né, dos principais clubes da Série A. São sempre os 20 clubes da Série A, tá? Entra 4, sai 4, a gente mantém os 20 clubes, tá? Ano passado a gente fazia cobertura, por exemplo, do Atlético Goianiense, né, do Ceará e também do Juventude. Esses clubes foram rebaixados e a gente agora passou a conversar sobre os 4 clubes que ficaram na Série A, né? Passar a conversar sobre o Curitiba, sobre... deixa eu me lembrar, sobre o Cruzeiro agora que subiu, né? Também falar sobre o Grêmio, falar desses clubes que subiram para a Série A, o próprio Bahia. A gente não falava do Campeonato Baiano no passado, estamos cobrindo esse ano. Fechamos, meus queridos? Vamos conversar então, vamos trocar uma ideia. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, suas amigas, com todo mundo que acompanha aí futebol para ficar por dentro do que acontece no futebol brasileiro. Vamos começar então com o jogo que abriu a rodada do Campeonato Paulista. Vamos conversar por blocos, tá? Campeonato Paulista, depois Campeonato Carioca e assim vai. O Campeonato Paulista começou com a Portuguesa ganhando por 3-0 do Red Bull Bragantino. Bruno Leonardo marcou 2 vezes e Paraíso fez o gol aí, o terceiro gol da Lusa. Foi uma boa partida da Portuguesa e uma desastrosa tarde pro Red Bull Bragantino, onde tudo pro Bragantino deu errado. Começando pelo primeiro lance do jogo, né, uma bola ali fácil pro Cleiton, realmente foi o primeiro lance do jogo, ao primeiro minuto do primeiro tempo. É uma bola fácil ali, praticamente recuada do atacante da Portuguesa de cabeça. Ele foi tentar encaixar, fazer esse movimento de encaixe na bola, a bola escapou e foi morrer no fundo das redes do Massa Bruta. Uma péssima partida do Red Bull, mas eu ainda continuo achando que o Massa Bruta é dos 5 clubes, né, paulistas que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Bragantino foi o que melhor estreou, né, no torneio estadual. Né? Os outros clubes vêm oscilando bastante e de mediano para ruim no Campeonato Paulista. No caso, o próprio Corinthians, né, que empatou fora de casa 0-0 com o Inter de Limeira, mas por que ruim? Porque a criação do time foi muito ruim. No vídeo passado eu até destaquei, né, que o Fernando Lázaro fez uma boa partida, fez o time jogar bem em Itaquera, né, com bastante movimentação, com criação do Yuri Alberto, do Roger Guedes. Já nessa partida eu senti muita dificuldade da equipe de criar. Talvez seja por conta da falta do Renato Augusto no meio de campo da equipe. Pode ser. Mas, enfim, essa função de criação tem que passar por mais jogadores, porque o Renato Augusto não vai conseguir disputar todas as partidas da temporada, infelizmente. Mas o Corinthians foi um Corinthians pobre aqui contra o Inter de Limeira fora de casa, e fica a questão, o que podemos esperar desse Corinthians? O Corinthians que jogou contra o Água Santa ou esse Corinthians da Inter de Limeira? Não falo de comparar os rivais, tá? Eu falo de criação, de jogadas, de volume de jogo, são completamente diferentes e com adversários, na minha opinião, muito parecidos entre si, tá? Palmeiras e São Paulo 0-0, um jogo fraco, vai. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito morno, com poucas chances, pouca movimentação também das duas equipes. No segundo tempo, o Palmeiras tentou criar mais jogadas e o São Paulo foi com apenas uma jogada, um modo de jogar contra no Allianz Parque, né? O Calera isolado lá na frente, tentando explorar as bolas alçadas dos zagueiros pro centroavante ou até mesmo do goleiro pro centroavante. O meio de campo de São Paulo, na minha opinião, foi inexistente nessa questão de criação de jogadas. A marcação funcionou, não funcionou tão bem. O Palmeiras teve muitos espaços no segundo tempo, do começo ao fim do jogo. É óbvio que quando começou a entrar as reservas do Palmeiras, a diferença técnica ficou gritante e a equipe passou a criar menos, incomodar menos a equipe do São Paulo. Então eu acho que o placar foi justo, esse 0-0, porque não foi justo, vai. Mas acho que o Palmeiras não criou oportunidades, tantas oportunidades quanto deveria para sair na frente do placar. Óbvio que fica a bronca da arbitragem da Edna
nessa partida. Eu não vou comentar aqui essa arbitragem, porque eu acho que vale mais a pena a gente falar de futebol, né? Já tem muita gente falando de arbitragem aí, enfim, vocês podem ver. Eu sou a favor dessas pessoas que estão criticando a arbitragem da Edna, enfim, por N pontos e também por questão de sei lá, não sei. Mas as assistentes foram bem. A Neuza foi muito bem, né? Marcou um impedimento lá do Rony no gol do Palmeiras, muito bem marcado, mas eu acho que o controle da partida acabou fugindo um pouco da mão dela. Vamos falar da próxima partida também, que foi São Bernardo 1, Santos 1. O São Bernardo saiu na frente com um gol do Christian e o Santos empatou no finzinho da partida com um gol contra do Matheus Salustiano. Cara, uma partida completamente pobre, ruim, péssima, fraca do Santos. A equipe não jogou bem e sai de São Bernardo do campo, né, do ABC Paulista, com esse empate como se fosse um troféu, né, porque a equipe não fez por merecer, jogou realmente muito mal esse jogo. E, cara, é preocupante esse início de temporada do Santos. O Darren Helman não fez essa equipe manter um sistema de jogo, não fez essa equipe manter um processo de criação de jogada. O Santos está jogando um futebol muito pobre, muito pouco para as contratações que o Santos fez, né? Contratou o Mendonça, manteve o Soteldo, tem o Marcos Leonardo na frente, então é um time que poderia criar mais jogadas e isso não vem acontecendo. O Flamengo, agora falando para o Campeonato Carioca, o Flamengo venceu a equipe do Nova Iguaçu por 5-0. Tava vencendo por 1-0, né, com um time misto, com um time de reservas, e aí começou a entrar os titulares, os gols também começaram a sair. Pedro 2 vezes, Fabrício Bruno e 2 do Gabriel Barbosa foram os gols do Mengão. Madureira perdeu para o Fluminense, né, jogando no Kleber Andrade. O Fluminense ganhou com o gol do Arias. O Fluminense, na minha opinião, o melhor time carioca até agora que jogou. O Vasco, com o seu time sub-17, sub-20, não apresentou o time titular para a gente fazer análise aqui. E o Botafogo com muitas inconstâncias, né? Não foi um time regular. O Flamengo, a mesma coisa, venceu muito bem o seu primeiro jogo contra o Audax, com um time misto também, né? Quando entrou com o time titular, também venceu bem no Maracanã. Empatou com o Madureira fora de casa e agora vence muito bem o Nova Iguaçu. Não sei qual é o Flamengo que vamos encontrar aí, principalmente na Supercopa do Brasil no sábado. Mas é uma equipe que está oscilando bastante. É normal, é um novo trabalho do Vitor Pereira e, enfim, todo o trabalho aí que ele tem pela frente. O Atlético Mineiro estreou no Mineiro, vamos falar do Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro estreou no Mineiro, no Independência, vencendo por 2-1 a equipe da Caldense, né? O Hulk 2 vezes de pênalti e Patrick descontou para a Caldense. Cara, o jogo do Atlético também foi muito fraco de criação de jogadas. O Atlético, que era um time que propunha o seu jogo, de volúpia, isso não aconteceu, né, no Independência. A equipe venceu por 2-1, é verdade, mas 2 gols de pênalti. A bola rolando em si do Atlético foi bem pobre. O Cruzeiro, por outro lado, por mais que tenha vencido com placar igual, né, 2-1, gol de Nicão e Bruno Rodrigues e Christian Roberts contou por a equipe do Patrocinense, o Cruzeiro estreou melhor. Eu acho que o sistema de jogo do Cruzeiro fluiu de uma maneira melhor do que a do Atlético Mineiro. A equipe criou muitas jogadas com o Nicão, com o Wesley. Não sabemos se vão ser só esse jogo de estreia, se vai se manter essa regularidade desses jogadores que se provaram muito irregulares na temporada passada nos seus clubes. O Wesley pelo Palmeiras e o Nicão pelo São Paulo, principalmente com as lesões. Então, não sei o que esperar do Cruzeiro e é difícil a gente fazer uma crítica nessa primeira rodada. Mas é nítido que a gente já sente uma questão de férias aí nesses jogos do futebol mineiro. Já o América, né, que não teve férias nenhuma, né, parece que não tiveram férias, é o mesmo time que terminou no passado, venceu por 4-0 fora de casa a equipe do Pouso Alegre. Juninho, Benítez, Dadá Belmonte e o Wellington Paulista. Dadá Belmonte fez seu gol de estreia com a camisa do Coelho e ajudou a equipe a vencer muito bem a equipe do Pouso Alegre. No Gaúcho, o Grêmio venceu fora de casa o Caxias por 2-1. Caxias que deu muito trabalho ao Grêmio, dominando praticamente a primeira etapa, com muitas oportunidades criadas, né? Saiu na frente com Peninha, Bitelo empatou o jogo e ele, né? Que todo jogo vai marcar. Eu cravo aqui, todo jogo, Luizito Soares deixará sua marca registrada com a camisa do Grêmio. Ele fez o segundo gol, virou a partida num belíssimo gol na entrada da área. É um diferencial desse time do Grêmio para essa temporada e é um diferencial assim, que eleva muito o patamar da equipe. Já falei isso inúmeras vezes aqui. Uma equipe que não elevou tanto seu patamar para esse ano foi o Internacional, que empatou no Beira-Rio com o Juventude, né? O time que acabou caindo no passado para a Série B, fazendo uma campanha medonha no Campeonato Gaúcho e também no Campeonato Brasileiro. Rodrigo Rodrigues e Echaporã fizeram os gols do Juventude Jaconeiro e Internacional, Carlos De Penha e Pedro Henrique fizeram os gols colorados.
O jogo do Inter foi muito mais na questão da raça, né, da vontade, do volume de jogo, do que mesmo da tabela, né, da jogada criada. Foram muitas bolas levantadas na área, né, principalmente no segundo tempo, quando a equipe empatou o jogo, mas sofreu o segundo gol logo na sequência. Então, assim, eu acho que o Inter tem algumas peças para mexer, umas peças para reencontrar aí com o futebol ao longo da temporada, principalmente porque perdeu um dos seus principais jogadores, né, o Edenilson. O Cuiabá também estreou no campeonato, na temporada do futebol brasileiro, vencendo o misto por 4-1. Jonathan Cafu, Pita, né, o centroavante que justamente era do Juventude na temporada passada, marcou 2 vezes, e Yuri Castilho fizeram os gols do Dourado, Tássio fez o gol do misto, jogo que aconteceu na Arena Pantanal. O Cuiabá, meus amigos, sobra no futebol mato-grossense, é franco favorito para ser campeão novamente do seu estadual. Pelo Campeonato Paranaense, o Atlético Paranaense venceu por 1-0 a equipe do Maringá. Jogo amplamente dominado pelo Furacão, não teve sustos nenhum na partida. O Maringá pouco incomodou, assim, de passar do meio de campo. Uma boa partida do Atlético, gol do Kelvin. A equipe mantém aí o 100% no Paranaense. Curitiba venceu também por 1-0 a equipe do Rio Branco, Rodrigo Pinho. Ao contrário do Atlético Paranaense, teve algum sufoco ali do Rio Branco no começo da primeira etapa, mas aos poucos o Curitiba foi retomando as rédeas da partida e aí fez 1-0 e depois foi tranquilo equilibrar o jogo. O Fortaleza venceu por 2-0 a equipe do Campinense pela Copa do Nordeste. Hércules e Silvio Romero fizeram os gols da partida. É incrível como o Fortaleza sobra no campeonato, no futebol nordestino. Não existe uma equipe que consiga bater de frente com o Fortaleza. Talvez o Bahia, mas o Bahia ainda está se encontrando com seus novos contratados, né, com seu plantel novo. Então vem oscilando bastante. Então o Fortaleza, que manteve praticamente a mesma base, o mesmo técnico, vem dando aula no futebol nordestino. E a prova ficou nesse jogo contra o Campinense, que a equipe foi amplamente dominada pelo Leão do Pici. Falando em Copa do Nordeste, o Sampaio Corrêa venceu por 1-0 a equipe do Bahia. Não falei? A zaga do Bahia bateu cabeça e Vinícius Alves fez o gol da partida, o único gol da partida, que deu aí números finais, e o Bahia começa mal a Copa do Nordeste. Né? O Bahia vem oscilando bastante no Campeonato Baiano e agora na Copa do Nordeste também começa com o pé esquerdo aí, não começa bem. No Campeonato Goiano, Goiás venceu por 2-1 a equipe do Iporá. Breno e Nicolas fizeram os gols do Esmeraldino e Iago Martins descontou para a equipe do Iporá. O Goiás também começa oscilando bastante no Campeonato Goiano. Venceu o primeiro jogo com aquele gol estranho, no mínimo, do Apodi. Perdeu na sequência para o Atlético Goianiense, empatou em casa e agora venceu fora de casa a equipe do Iporá. É uma equipe que vem oscilando bastante. Vamos ver como vai ser o Goiás para essa temporada. Eu não tô tão confiante assim com o Goiás, não, tá? Goiás, Bahia, acho que vai levar um tempo maior para essas equipes se encontrarem no futebol brasileiro. O Goiás perdeu, né, o Pedro Raul e o Dadá Belmonte, os 2 principais jogadores na temporada passada. E a equipe precisa se encontrar urgentemente para, né, cara, ficar mais tranquilo aí pro restante da temporada. Fechou, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje. Eu tô prometendo já faz umas 2 semanas um vídeo no meio da semana, na quarta-feira. Acho que vou trazer, porque a rodada já vai começar amanhã na terça-feira, né? E vai até na quinta-feira. Então eu vou trazer esse videozinho no meio da semana. Ele só será para o YouTube. Então você do Instagram que tá me ouvindo aqui, vai pro YouTube ver se esse vídeo saiu. Se não saiu, pode me cobrar, que eu vou fazer e vou subir lá. Fechou? Um abração, fiquem com Deus, galera, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!